Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar os nossos estudos da série Apometria, Conhecimentos Básicos. E hoje o tema nós vamos falar sobre biosfera e psicosfera. Por que nós vamos falar sobre isso? Para que a gente entenda um pouco mais sobre o mundo que nos cerca, tanto a parte visível quanto a parte invisível. No livro Energia e Espírito, o Dr. Lacerda nos ensina a seguinte lição: nós vivemos em uma região do planeta chamada biosfera. A biosfera é a zona de manifestação da vida sobre a crosta terrestre ou a crosta planetária. A biosfera é composta de três partes: é a atmosfera, que é o gás que envolve a Terra, formado pelo ar que a gente respira e seus componentes; a litosfera, que é a parte sólida da Terra, acima do nível das águas, que é formada pelas rochas e pelo solo, esse chão que a gente pisa, né? E a hidrosfera, que é a água, o ambiente líquido, formada pelos rios, pelos lagos e pelos mares. Ela, como eu disse, está localizada unicamente na parte superficial do planeta Terra, onde é banhada pelo Sol, a parte banhada pelo Sol, ou seja, que favorece a vida no nosso planeta. A biosfera, por definição, significa esfera da vida, e é o conjunto de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida. Junto com a biosfera, existe uma região muito maior chamada psicosfera, que está localizada em outra dimensão, numa dimensão diferente da biosfera. Para que a gente entenda melhor, eu coloquei essa garrafinha aí com água e óleo. Nós notamos que a água está para baixo, enquanto o óleo está para cima. É mais ou menos o que acontece na biosfera e na psicosfera. Vamos ver a definição. A biosfera e a psicosfera não se misturam. Embora contíguas, ou seja, vizinhas, não há continuidade entre elas, isto é, estão sempre separadas entre si, podendo ser atravessadas e transpostas uma pela outra, mas ainda assim conservam suas próprias características de identidade. Muitas vezes, nós que temos a mediunidade já um pouco mais latente, assim, mais aflorada, que trabalhamos em casa espírita, que trabalhamos em casas fraternas, que trabalhamos em casas com apometria, por exemplo, que é o nosso caso, nós percebemos as dimensões diferentes. É como se estabelecesse uma relação de percepção entre uma e outra. Então, tanto os que vivem na psicosfera, que habitam a psicosfera, percebe a gente enquanto encarnado, quanto nós encarnados podemos perceber esses seres que habitam a psicosfera. O termo psicosfera, ele vem do grego e significa atmosfera psíquica, ou seja, é um campo de emanações eletromagnéticas que envolve o ser. Mais precisamente, um campo de emanações eletromagnéticas formadas pelos nossos pensamentos. As zonas da psicosfera são divididas em três e são denominadas assim: zonas mais profundas, que são as partes trevosas, o que nós chamamos muitas vezes de inferno; a zona intermediária, que na doutrina espírita se chama umbral, mas nós vemos em outras religiões, como a católica, por exemplo, ser chamado de purgatório; e zonas superiores, que são do astral superior, formada pelo que tudo aquilo que a gente entende de céu, de bom, de maravilhoso, de benéfico, de amoroso, de salutar. A psicosfera é uma zona habitada por seres desencarnados, os espíritos desencarnados. No entanto, nós, quando nós dormimos, com a emancipação da alma ou com nossas viagens astrais que nós podemos fazer, nós adentramos a psicosfera, essa outra dimensão, e trocamos lá ideias, aprendemos, vamos para a escola, vamos para lugares não muito auspiciosos, não muito benéficos para a gente, tudo isso de acordo com a nossa sintonia e com a nossa faixa de vibração e com aquilo que a gente deseja.
As zonas superiores da psicosfera. Essa parte aqui, ela, por outro lado, né? Enquanto existem os limites inferiores da psicosfera, que são as partes lá no interior da Terra, bem para dentro, é como se a gente estivesse andando caminhão, milhares de quilômetros para dentro da Terra, ultrapassando o planeta, essas crostas do planeta, para adentrar as zonas inferiores em outras dimensões. Da mesma maneira, a gente pega na vertical, como se fosse um foguete subindo para o céu e transpassando milhares e milhares de quilômetros essa dimensão que forma as zonas superiores da psicosfera. Os limites superiores da psicosfera avançam por muitos quilômetros verticalmente sobre a superfície da crosta, onde vivem os espíritos eleitos, suficientemente desmaterializados para poderem viver nessas regiões de paz e felicidade. E por que são chamados de espíritos eleitos? Eles são escolhidos como se fosse assim, a gente tivesse uma escala evolutiva, e que realmente essa escala existe, e conforme nós vamos nos depurando, melhorando e nos tornando espíritos puros, espíritos bondosos de verdade, de todo o nosso coração, o homem bom, aí nós vamos poder habitar zonas de paz e de felicidade. Isso aí, para mim, vai ter bastante chão. Pode ser que para alguns de vocês isso seja muito rápido. A psicosfera terrestre, na visão espírita, é o seguinte: ela diz assim, envolvendo o planeta Terra e projetando-se para distâncias infinitas, existem camadas de correntes mentais, presta atenção, correntes mentais, produto do que pensam, como vivem e agem os homens, tanto encarnados quanto desencarnados. Essa é a psicosfera terrestre. Ou seja, ainda que a gente tenha visto que os espíritos, né, no caso quando a gente fala somente espíritos, estamos falando dos espíritos desencarnados, quando a gente diz somente espíritos, né? Eles habitam a psicosfera. No entanto, nós desencarnados, nós somos responsáveis, nós encarnados somos responsáveis também pela psicosfera terrestre, porque a vida continua. Os espíritos desencarnados, eles estão habitando a psicosfera e interagindo aqui na crosta terrestre, interagindo na biosfera planetária através dessas emanações energéticas benéficas ou maléficas, e nós, por outro lado, estamos da mesma maneira alimentando essa psicosfera, alimentando esses pensamentos através das nossas ações também, das nossas ações e de como nós vivemos, como nós decidimos viver. As zonas inferiores da psicosfera se entende-se por zonas inferiores às que estão dentro da Terra, como eu já tinha falado, talvez até por quilômetros e quilômetros para dentro da Terra. E caracterizam esses espíritos inferiores e sofredores, em geral necessitados de expurgar as energias deletérias, são energias negativas, que acumularam sobre si mesmo, em razão de vivências no mal, quando no passado prejudicaram seus semelhantes. Ou seja, nós estamos aqui no planeta Terra para evoluirmos, para aprendermos. Nem sempre nós praticamos o bem, infelizmente. E da mesma maneira que a gente colhe o que a gente planta, se a gente planta uma coisa boa, se a semente é boa e gera algo bom, nós vamos colher algo bom. Se nós plantamos algo mal, nós vamos colher esse algo mal. E muitas vezes essas regiões inferiores, elas são usadas como se fosse um ponto de passagem nosso, um período que vamos estagiar lá, para a gente expurgar mesmo, colocar para fora, como se fosse uma ferida que a gente tem que tirar o pulso e limpar, e fazer um monte de asepsia e vários curativos até aquilo cicatrizar. E fica a marca. A marca é a nossa responsabilidade sobre todos os atos que a gente praticou e a colheita que a gente vai ter sobre elas. Mas a gente fica nessas zonas inferiores enquanto a gente não percebe, não tem a noção do mal que a gente causou, enquanto nós estamos ainda ignorantes do bem, que o mal nada mais é do que a ignorância do bem. Essas zonas inferiores ao qual eu estou
me referindo é formada pela zona intermediária, que é o umbral, purgatório, e as zonas mais profundas, que são as trevas ou infernos. O Dr. Lacerda ensinou ainda que, junto conosco, vivendo em ambiente nosso, olha só, junto conosco, vivendo em ambiente nosso, ou seja, onde a gente habita, aqui na biosfera, embora separados por parâmetros dimensionais, que estão ali no mundo invisível, muitos de nós não enxergam, outros enxergam, encontram em grande número entidades espirituais de baixo nível evolutivo, preocupadas com problemas humanos. Quais são esses problemas humanos? As questões que a gente tem aqui na nossa vida enquanto a gente está encarnado. Preocupação com os familiares, dores, angústias, mágoas, sofrimentos, problemas no relacionamento, essas coisas assim. E a maioria ainda vive na erraticidade. Erraticidade é o quê? A erraticidade. Eu vou continuar aqui, vou falar uma coisa que não é muito bacana. A erraticidade é uma dimensão própria, próxima da crosta terrestre, que fica entre o mundo visível e invisível. E eu tive que pausar o vídeo, porque toda hora tem um ser humano muito bacana que passa numa moto aqui acelerando, e eu me dá vontade de mandar ele direto para a erraticidade. Ainda bem que o nosso pensamento tem poder, mas como a pessoa, às vezes é uma pessoa bacanérrima, como eu falei, pode ser uma pessoa muito bondosa e amorosa, ela não merece. Então, o pensamento que eu emanei não vai chegar a ele. Muito pelo contrário, vai voltar para mim. E eu vou ter que colher de acordo com o que eu acabei de plantar. E a gente fala assim brincando, eu tô falando brincando, mas é uma coisa muito certa. A lei de ação e reação, né? A gente vai colher exatamente o que a gente planta. E a gente pensa que a gente está plantando só com a nossa ação. Assim, quando a gente coloca na prática ali a ação, né? Se eu fosse lá e puxasse a orelha do infeliz. Mas não é. Só de ter desejado e emanado esse pensamento, eu já criei essa forma de pensamento, dei vida a ela e tomara que ele não se estabaque no chão por aí. Ai, vamos para a próxima. A maioria ainda vive na erraticidade, olha eu elevada. A maioria ainda vive na erraticidade, perambulando ao léu, e outros ainda nem se deram conta de que estão desencarnados. Uma coisa muito importante que a gente tem que perceber é a ação dos pensamentos perturbados. O Dr. Lacerda ensina que a ação do pensamento perturbado desses milhares de espíritos desencarnados dá como resultante uma nota tônica definida, um padrão vibratório característico, que nada mais é que o somatório de todas essas emissões de frequências desencontradas, sintônicas, quer dizer, que se sintonizam conosco, ou antagônicas, que estão totalmente fora do nosso padrão vibratório. E são frutos dos pensamentos e interesses, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Eu, enquanto estou aqui conversando com vocês, estou emanando o que vai no meu pensamento. E vocês, em contrapartida, estão emanando o que vem do pensamento de vocês. E o tempo inteiro a gente é assim, porque o pensamento não para. Por isso que nós precisamos alimentar os nossos pensamentos de coisas boas. Porque quanto mais coisas boas a gente alimenta a nossa alma, através de livros bacanas, música legal, companhias agradáveis, alegria, paz, vibrando no bem, mais a gente leva nosso padrão vibratório. Então, quando vem um pensamento antagônico, que é esse que eu emanei para o motociclista que estava ali fazendo esse alarido todo aqui na minha rua, ao mesmo tempo que eu emanei um pensamento negativo para ele, em contrapartida tem um pensamento super elevado, é um cara, como eu falei, voltado para o bem, e isso jamais, jamais, jamais vai interferir na vida dele. Caso interfira, é porque ele tem um padrão vibratório baixo e está sintonizado certinho com o meu pensamento. Nessa situação, nós somos grandemente influenciados ou até prejudicados por esses diversos campos magnéticos, que funciona bem como esse ímã que eu coloquei aqui. A parte azul é a parte positiva, a parte vermelha é a parte negativa. Em nós, seres humanos, existe esse magnetismo negativo e positivo.
Nós somos realmente como um ímã, que atrai e retrai. E o nosso pensamento funciona como essa anteninha que eu coloquei aqui, como se fosse uma anteninha de Wi-Fi, vibrando as frequências, que tanto pode emanar quanto receber. Pensamentos bons ou pensamentos ruins. Nós somos, então, nesse quesito, responsáveis pelas condições negativas ou positivas da nossa psicosfera terrestre. E o mal se alimenta do mal. Então, toda vez que alguém tem uma atitude negativa, que a gente vê lá numa reportagem, fala, nossa, como é que pode, e começa a criticar, não podemos nos esquecer de que nós somos corresponsáveis, porque nós estamos alimentando a psicosfera do planeta. E o mal se alimenta do mal. Ou seja, quanto mais o mal se avulta, se agiganta, mais o bem está se apequenando. Menos a gente está vibrando positivamente. Nossa responsabilidade é fazer a nossa reforma íntima de tal modo que a gente contribua para a melhora do nosso planeta através da nossa própria melhora. Então é isso. Nosso psiquismo é igual ao nosso ambiente. Ou seja, a psicosfera é formada por emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade. Emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade e é alimentada por todos nós. Quer estejamos encarnados ou desencarnados, pois nós mantemos um intercâmbio psíquico e emocional frequente e contínuo entre nós, encarnados e desencarnados, ainda que de maneira inconsciente somos influenciados uns pelos outros, de acordo com a nossa sintonia e faixa vibratória. E essas influências podem ser benéficas ou maléficas. Por essa razão, nós devemos tomar a precaução de elevar sempre o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão vibratório, a fim de nos isolarmos dos ambientes que nos cercam e que nos cercam com essa energia deletéria. Quando a gente sai de casa, na nossa casa, a gente tem um ambiente que a gente quer criar. E tem a emanação dos nossos pensamentos, as formas de pensamentos que a gente cria, benéficas ou não. No geral, o nosso ambiente, que a gente que faz prece, a gente que está conectado com o bem maior, que estamos aqui uma vez por semana num trabalho voluntário, tentando praticar o bem, que fazemos evangelho no lar, ou que temos hábitos bacanas, hábitos salutares, nós temos um ambiente auspicioso, um ambiente bacana. Aí toda vez que a gente cruza a soleira da nossa porta para fora, a gente está ali sendo impactado por essa multidão, esse turbilhão de pensamentos que são alimentados na nossa crosta terrestre através dessa psicosfera que nos envolve, né? Então, essa psicosfera, nós adentramos, nós vivemos nela, é o nosso mundo, o mundo visível e invisível, se ali fazendo esse intercâmbio. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos fazer uma oração de proteção quando a gente sai de casa. E quando a gente volta, a gente deve agradecer por ter saído, efetuado as nossas tarefas e voltado em total segurança, protegidos pelos nossos anjos da guarda, protegidos por Deus e graças a ele nós voltamos bem para casa, porque é um desafio. Muitas pessoas que têm mediunidade aflorada percebem, ficam tontos, ou então tem dor de cabeça forte, ou tem alguma ânsia, né? Fica com aquela sensação ruim no corpo. Tudo isso a gente pensa que é coisa nossa, às vezes só física, algum problema físico que a gente tem, alguma doença, mas muitas vezes é essa questão do pensamento emanado e receptado, que a gente emana e que a gente recebe, tá? Então, para alcançarmos um nível espiritual mais elevado, a primeira técnica geral que é recomendada é a prece. Através dela, nós vamos implorar o auxílio espiritual e assistência dos nossos irmãos maiores, que nos vigiam mais de perto e que nos protegem. É o que a gente chama de nossos anjos guardiões. Então, quem gostou, por favor, dá um joinha. Se inscreva no canal para receber as notificações. Salva esse vídeo para ver depois. E, por favor, compartilha
Compartilha com outras pessoas que é para gerar mais visibilidade para o nosso canal. Tá? Muito obrigada por tudo e até o próximo estudo. Grande abraço.